Olá! Hoje a gente está na nossa terceira aula. A gente já passou por uma introdução ali sobre a digitalização do serviço público. Depois a gente foi para os aspectos técnicos, né? As barreiras tecnológicas que existem para digitalizar serviços, trazendo ali o aspecto mais ferramental mesmo, do desafio tecnológico que todo governo vai ter e toda a sociedade tem nessa nova era digital. E agora a gente entra por um lado que está presente no dia a dia de todo mundo que trabalha com o governo, que são os aspectos legais. Essa aula é sobre desvendando os aspectos legais e regulatórios no setor público, na era digital. A gente traz Priscila, ela é uma advogada que trabalha aqui dentro do time do Colab, que nos ajuda a enxergar os aspectos legais sobre tudo que a gente faz, tanto das barreiras, tanto pelo lado tecnológico quanto metodológico também. Você vai entender um pouco mais sobre a LGPD, vai começar a entender um pouco mais sobre o marco legal para a digitalização de serviços públicos. É uma aula super densa, você consegue sair dela com uma noção melhor dos aspectos legais, mas sempre saiba, você vai e deve procurar pessoas dentro de onde você trabalha para te apoiar também nesses temas. Me conta no final da aula o que é que você achou e se você tem alguns insights de como a gente pode trazer mais conteúdo sobre esse tema e dividir com todo mundo. Olá para todos, boa tarde, meu nome é Priscila Matos Pereira, sou advogada de formação, mas uma amante de gestão pública. A minha trajetória com direito público, ela inicia ainda na faculdade, em 2015, onde todas as minhas experiências foram voltadas com gestão pública, seja em órgãos públicos, Ministério Público, Tribunal Regional Eleitoral e também em escritório de advocacia em direito administrativo e tributário. No final da minha faculdade eu pude trabalhar na PwC, na verdade no escritório vinculado a eles, e quando eu me formei em direito, advogada, já experiências com licitações eu tive em alguns escritórios aqui de São Paulo, mas essa necessidade de me aproximar ainda mais com gestão pública fez eu me conectar com o Colab, iniciar uma trajetória junto com eles em 2021. Hoje, nessa aula, eu vim tratar de um tema muito especial e desafiador, que é os aspectos legais e regulatórios de digitalização de serviços. Essa aula é dividida em 4 partes: marco legal para a digitalização de serviços públicos, o uso de dados pessoais para a prestação de serviços digitais, a legislação sobre o tema nas diferentes esferas federativas e, por fim, a participação da sociedade na elaboração de políticas públicas para a digitalização de serviços. Iniciando a primeira parte dessa aula, o direito é um mecanismo que acompanha as mudanças sociais. Nesse sentido, a utilização de novas tecnologias pressionam a inovação legislativa. Em 1970, alguns governos já eram pressionados para a regulamentação do governo eletrônico. Em 1990, com o processo de inserção de tecnologias da informação e comunicação, as TICs, evoluíram também no sentido de pressionar a regulamentação de governo digital. Sobre o tema, destacamos que o Colab já disponibilizou materiais sobre governo digital aqui no Brasil. A digitalização de serviços públicos é um dos tópicos dentro da implementação da Política Nacional de Governo Digital. Sobre a Política Nacional de Governo Digital, destaca-se os seguintes marcos. Primeiro, em 2016, foi instituído a Estratégia de Governo Digital. Essa estratégia ela propõe um uso pelo setor público de recursos de tecnologia da informação para melhorar a disponibilização de informação, serviços públicos e incentivar a participação da sociedade em processos de tomada de decisão. Esses 3 pilares eles colaboram para uma melhor transparência pública. Somando a instituição da estratégia de governo digital, indica-se que isso não é o suficiente. Esse processo ele precisa ser aperfeiçoado e até por isso que no relatório de 2018 é destacado que é necessário a estruturação de um ecossistema digital que simplifique e facilite as interações entre estados e os demais atores sociais. Nesse sentido que em 2018
A estratégia de governo digital ganhou uma previsão normativa do Decreto 9.319, que instituiu o Sistema Nacional de Transformação Digital. Nesse decreto se estabeleceu os mecanismos de governança e implementação do que é a Estratégia Nacional de Transformação Digital. Em 2020, houve a promulgação do Decreto 10.332, que instituiu a Estratégia de Governo Digital para o período de 2020 a 2022. Desde julho do ano passado, através de mecanismos de participação de diversos entes e também sociedade civil, se iniciou uma terceira fase da estratégia de governo digital, que é pensar no que é essa estratégia de 2024 a 2027. A previsão do lançamento dessa última etapa é para maio desse ano. A evolução da estratégia de governo digital durante os anos está muito em harmonia com o que é entendido de governo digital e também com a Estratégia Nacional de Governo Digital. Dentre os tópicos principais, a gente precisa destacar governo eficiente e sustentável, governo inteligente e inovador, governo integrado e colaborativo, governo centralizado no cidadão e inclusivo e, por fim, um governo confiável e seguro. Em relação às últimas temáticas, destaca-se que no âmbito legislativo, em março de 2021, foi sancionada a Lei de Governo Digital, a Lei 14.129, que dispõe sobre princípios, regras e instrumentos para o governo digital. Também se destaca como os objetivos o aumento da eficiência pública, especialmente por meio da desburocratização, da inovação, da transformação digital e da participação do cidadão. Acerca do serviço público digital, a lei, no seu artigo 4º, define os conceitos de autosserviço, Base Nacional de Serviços Públicos e Plataforma de Governo Digital. Estes elementos são necessários para a melhor oferta de serviços públicos. A lei também estabelece que a prestação de serviços públicos ela deve ocorrer por meio de tecnologia de amplo acesso à população e, inclusive, pela população de baixa renda ou residentes em áreas rurais, isoladas, sem prejuízo do direito ao cidadão do atendimento presencial. Nesse sentido, pela interpretação dos objetivos da Lei de Governo Digital, em harmonia com as diretrizes das estratégias de governo digital, destaca-se a necessidade da busca pela qualidade na prestação de serviços públicos. Portanto, a digitalização de serviços passa pela revisão de fluxos de serviços prestados de forma analógica, mas principalmente se forma na forma de se aproximar o cidadão e tornar instrumento colaborativo e seguro. Sobre o objetivo de alcance do governo confiável e seguro, vamos caminhar juntos para a segunda parte dessa aula. A Lei Federal 13.709, conhecida como a Lei Geral de Proteção de Dados, é uma medida para combater o vazamento em ataques de hackers, protege dados pessoais como nome, RG, CPF, além de dados de consumo dos usuários de qualquer serviço, seja ele público ou privado. Nesse sentido, trago uma pergunta para a gente responder junto. Já pararam para pensar como que a LGPD e a Lei de Governo Digital trabalham juntas para melhor prestação de serviços digitais? Vamos juntos aprender a responder essa pergunta. Primeiro, a Lei de Governo Digital já indica diversas passagens do seu respaldo na LGPD. Nesse sentido, para maior digitalização de serviços públicos, é necessária a criação de usuário em sistema digital. Para maior segurança da informação, é fundamental que a base de todos os sistemas sejam integradas. Justamente, em 2024, houve a consolidação do CPF como a única identificação necessária nos serviços públicos. E a partir dessa evolução, a gente vê que é um resultado possível dos conceitos da LGPD com harmonia na Lei de Governo Digital. A LGPD indica que os dados pessoais para fins públicos podem ser utilizados para realizar estudos, análises ou investigações científicas, assim como a evolução de políticas públicas. Lembrando que esses dados eles devem ser anonimizados, ou seja,
não devem permitir a identificação direta ou indireta dos indivíduos. Por outro lado, a Lei de Governo Digital também indica que a experiência em serviços públicos precisa ser integrada para a melhor experiência do usuário, nesse caso, do cidadão. Nesse sentido, para prestigiarmos a aproximação do cidadão com governos, o uso dos seus dados pessoais, eles precisam servir para uma melhor prestação de serviços. Vamos pensar num exemplo concreto juntos? Quando acessamos a plataforma GovBR, lá existem diversos diferentes temas de serviços em esfera federal. Por lá, não há necessidade de se digitalizar o CPF toda vez que se acessa algum serviço diferente, ou seja, Receita Federal ou até mesmo previdenciário. A interoperabilidade de dados pessoais é fundamental para a melhor experiência do usuário final. Por último, sobre esse tema, precisamos lembrar que a LGPD não é uma legislação de uso de dados pessoais proibitiva, mas sim uma legislação regulamentadora. Os dados pessoais, eles precisam ser usados para a melhor experiência do usuário final. E caminhando para o terceiro tema, a legislação sobre o tema nas diferentes esferas federais, na construção legislativa de esfera estadual e municipal, existe ainda uma baixa produção. Em âmbito municipal, destaca-se alguns exemplos do estado de São Paulo de legislações que regulamentam o governo digital. A cidade de Amparo, Aparecida, Santa Lúcia, São Caetano do Sul e São Paulo, assim como Santo André. As referências indicadas, elas são importantes para se pensar na construção de políticas públicas de transformação digital em nível municipal. Cada cidade tem a sua realidade e desafios para pensar o seu planejamento através da legislação é fundamental para se criar metas compatíveis com a realidade local e também formas de acompanhamento da temática em nível local. E por último, resguardar que o tema passe para uma política de Estado e não só fique como uma política de governo. Nesse sentido, tomemos de exemplo a própria evolução federal, em que, pese as mudanças de governo entre 2016 e 2020, houve uma construção normativa para resguardar a evolução da política nacional de governo digital. Por último, caminhando para o fim dessa aula, vamos tratar sobre a participação da sociedade na elaboração de políticas relacionadas à digitalização de serviços. Em âmbito federal, a estratégia de governo digital define que o Estado deve atuar de forma proativa na disponibilização de dados e informações e viabilizar o acompanhamento e a participação da sociedade nas diversas etapas de serviços e de políticas públicas. Assim, as 6 iniciativas estratégicas relacionadas à participação social e engajamento digital foram apresentadas e implementadas entre o ano de 2020 a 2022. Sobre a evolução da estratégia de governo digital, ainda não foi lançada do período de 2024 a 2027. Porém, o processo de criação dessa estratégia já trouxe diversos mecanismos de participação, dentre eles, encontros regionais, tanto com a sociedade civil como representantes de estados e municípios de forma regionalizada, encontros virtuais também entre sociedade civil organizada e, principalmente, consultas públicas sobre o tema. Em âmbito estadual, destaca-se os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, que fizeram audiências públicas sobre o tema de governo digital e experiência do usuário em serviços digitais. Em aspectos municipais, utilizando a metodologia Colab, que tem como um dos pilares o engajamento cidadão, a cidade de Santo André utilizou de mecanismos de processos participativos para elencar a prioridade da disponibilização de serviços públicos via WhatsApp. A aproximação do cidadão em processos decisórios é uma ótima técnica para lidar com situações entre demandas ilimitadas e soluções restritas. Portanto, a forma é uma forma de melhorar a imagem da própria gestão. Chegando ao fim dessa aula, eu queria agradecer a todos que ficaram até aqui comigo.